Intoxicação alimentar é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. No bloco anterior, os médicos explicaram o que é intoxicação, quais seriam as causas mais frequentes de intoxicação. E eu deixei no ar a seguinte pergunta. A gente tem a impressão de que um alimento contaminado vai ter alteração, seja de cor, de cheiro ou até de sabor. Mas pode ocorrer dele estar contaminado sem ter essas alterações, doutor Guilherme? Sim, Márcia, pode acontecer. O sabor que ele é percebido, isso varia muito de pessoa para pessoa, das condições de saúde da pessoa também. Tem situações que a pessoa não vai perceber muito bem os sabores, né, os cheiros e até do ambiente também. Tem alguns estudos que mostram que pessoas que estão viajando em altas altitudes percebem o sabor de maneira completamente diferente do que no ambiente, a temperatura, a pressão atmosférica do nível do mar. Mas sim, os alimentos, como eu falei anteriormente, a pessoa ela pode ter uma tendência a querer culpar um determinado tipo de alimento, um determinado tipo de substância que ela às vezes não está acostumada. Tem pessoas que às vezes viajam e têm contato com temperos mais fortes e acabam desenvolvendo às vezes alterações, muitas vezes nem tanto pelo alimento ou pelo produto estar contaminado ou estragado, às vezes pelo próprio organismo da pessoa não tolerar muito bem aquele tipo de condimento, aquele tipo de tempero. E o gosto, então, e o sabor, pelo fato deles estarem alterados, não necessariamente querem dizer que eles estejam contaminados, né? Mas o contrário pode acontecer, ou seja, estar contaminado, mas com gosto normal? Claro, sem problema? Sim. Com certeza. Esse que é o maior risco, né? Sim, o Dr. Gerson até comentou que a água é um dos principais fatores de contaminação e muitas vezes a gente toma o líquido sem mesmo perceber que havia qualquer tipo de alteração que pudesse indicar alguma contaminação mais séria. É verdade. Um dos grandes riscos que as pessoas sempre têm muito medo é da maionese, pelo risco da salmonela. A maionese contaminada, já a própria salmonela presente, ela não altera o gosto da maionese. Você come a maionese como se ela estivesse ótima e ainda assim ela estaria com problema. Exatamente. Exatamente, isso não é infrequente. Habitualmente as pessoas consomem, às vezes consomem uma quantidade muito grande, exatamente por não perceberem isso. E certamente estão ingerindo uma quantidade maior de colônias ou de toxinas e a intoxicação ela é mais severa. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem porque, como a gente falou, no verão, os cuidados com a alimentação devem ainda ser redobrados, pois os riscos de intoxicação alimentar aumentam por causa do calor nessa estação. E em muitos casos isso pode ocorrer dentro de casa. Mas comendo em casa ou na rua, o importante é não descuidar nunca. Vamos conferir algumas orientações na reportagem de Denise Fernandes. O verão, para grande parte da população, é época de praia, diversão, comer mais fora de casa e sair um pouco da dieta. Entretanto, é preciso ficarmos atentos, pois janeiro é um dos meses em que ocorrem mais casos de doenças transmitidas por alimentos. Ao contrário do que muita gente pensa, estudos do Ministério da Saúde apontam que 44% das intoxicações alimentares acontecem em casa, enquanto que 17% são do consumo em restaurantes e lanchonetes. A nutricionista Rafaela Cordeiro dá algumas dicas de como se prevenir de uma intoxicação alimentar. Primeiro, tem que pensar na data de validade, né? Sempre observar se a data de validade, se está dentro da data de validade, para não levar um produto para casa que tenha passado. Depois, observar as características dessa embalagem, como, por exemplo, lata está amassada, está estufada, né? Alguma coisa do tipo, porque não se deve, tem que estar íntegra a embalagem. E quando for alimentos, por exemplo, carnes, peixes, frango, observar se está com a cor da carne, né? Ou do frango, por exemplo, se está com cheiro também, ou se tem algum cheiro que possa ser diferente, para não correr risco de levar um alimento em condições que não são de consumo. A nutricionista alerta ainda para o acondicionamento correto dos alimentos e também como transportá-los. Na hora das compras, né? Chegou ao supermercado, dá preferência para aqueles alimentos que não precisam de refrigeração. E buscar, ao final da compra, aqueles que necessitam, como carnes, queijos, iogurtes, né? Para justamente o tempo que fica ali entre o carrinho e o percurso até em casa não ser tão grande a ponto de começar a se deteriorar. E aí chegou em casa, o ideal, as frutas vão para a geladeira, então vamos lavar todas, né? E guardar, porque senão você leva muita sujidade também para a geladeira. As carnes, o legal seria que você etiquetasse, ou que alguns locais já vêm com etiquetas. Carne de quê?
Entendeu? Quantos gramas? Que dia que foi fechada, por exemplo? Que aí você tem uma ideia na hora do consumo do que chegou primeiro no seu freezer, para você usar primeiro também. Ao levar comida para o trabalho, é importante também mantê-lo sobre refrigeração até a hora do consumo e nunca deixar em estufa ou em banho-maria até a hora de comer. Ou você esquenta, ou você esquenta no micro-ondas, como você disse, ou você coloca para aquecer no momento, perto do momento do consumo, ou você vai comer na rua, tá? Porque na rua, se você não tem um ambiente, né, controlado para você levar sua comida, é a forma mais segura de você se alimentar, mesmo com todos os problemas, né, que muita gente acha. É melhor comer do que ficar sem comer. Para transporte, uma bolsa térmica ou um isopor. Tem geladeira no local? Chegou, já coloca na geladeira, tá? Na hora de colocar o alimento na marmita, se ele for cozido, refogado, ele pode estar no mesmo ambiente, a comida todo mundo junto, sei lá, uma carne, um arroz, um feijão e um legume refogado, ou uma verdura refogada. Agora, se ele estiver cru, tipo uma salada fria, alface, tomate, cenoura ralada, tem que ser separado. Nos restaurantes, a atenção também é redobrada nesta época do ano, até porque, devido às altas temperaturas, a qualidade dos alimentos frescos costuma cair e as comidas estragam com mais facilidade. Na verdade, a gente tem um ano todo, né? Mas realmente essa época é uma época muito especial, porque a possibilidade de haver algum tipo de problema ele realmente se acentua nessa época. O cardápio dos restaurantes também sofre modificações no verão, optando por pratos mais leves e livres de creme de leite e maionese, alimentos que são um dos principais causadores da intoxicação alimentar. Se você arriscar um pouco de colocar produtos com muito creme de leite, com muita maionese e não acondicioná-los, assim, como deve ser, na verdade, você corre realmente riscos muito sérios. Então, eu acho que o que a gente tenta fazer realmente colocar pratos mais limpos, que a gente não precisa muito colocar esses produtos. A maionese, a gente usa maionese especificamente no salpicão e na maionese. Então, são unicamente. Agora, o creme de leite, praticamente a gente não trabalha com ele nessa época. Se trabalharmos, assim, é uma quantidade muito pouca. Mas, às vezes, a gente pode substituí-lo, às vezes, por iogurte. O iogurte é um prato, é um substituto que realmente acentua o sabor da comida e não tem tanto problema assim. Bom, a gente viu aqui algumas orientações, aliás, muitas informações ao mesmo tempo. E aqui eu fiquei mais assim, logo de cara, né, que a Denise até falou na abertura, que 44% das intoxicações alimentares, elas podem ocorrer não em restaurante, mas dentro de casa, é isso mesmo, doutor Gerson? É impressionante. Eu acredito que sim, até pela comodidade, né? Você está na sua casa, você acredita que ali está tudo muito limpinho e nem sempre a condição higiênica ela é boa o suficiente para que aquele alimento fresco ou aquele alimento cru seja manipulado ou preparado ali naquela cozinha. Alguma outra coisa importante salientar? A gente viu aqui falando, primeiro a gente viu o nutricionista explicando, né, na hora de comprar, na hora de escolher, a ordem de colocar no carrinho, de retirar em casa para colocar na geladeira. E também no acondicionamento das marmitas, aquelas marmitas que às vezes ficam no banho-maria durante um longo tempo. Esse calor do alimento, o alimento que fica naquele calor durante um longo período, existe risco nisso, doutor Guilherme? Sim, claro. Existem estudos de microbiologia que mostram fatores de cultura que predispõem uma determinada bactéria a crescer melhor em determinadas situações do que em outras. Então, se estiver no quentinho ali, claro, favorece a multiplicação. Até para a gente prefere ficar no quentinho que dirá as bactérias. Então, essas bactérias ou outros micro-organismos que estão no meio de cultura, que tem carboidratos, que tem nutrientes que são importantes para nós. Tem água, tem líquido, né? Sim, e que são importantes para elas também. Numa temperatura por um período prolongado, vai facilitar muito o crescimento daquelas bactérias. Sob esse aspecto, a gente deve, então, hoje em dia é muito comum a gente ir em restaurante que é self-service. Então, o tempo que aquele alimento ficou exposto, até isso a gente tem que tomar cuidado, chegar na abertura do almoço e não lá no finalzinho, quando já está fechando, ou verificar se esses pratos estão sendo renovados e trocados, doutor Gerson? Exatamente. Essa preocupação do banho-maria, ela deve ser uma constante, principalmente nessas condições. Né? Você está
num ambiente de grande manipulação. Então, imagina um self-service com aquela bancada gigantesca, dezenas de pessoas passando. Conversando enquanto estão servindo. Exatamente. Em cima do alimento. Exatamente. Nem sempre tomando aqueles cuidados que tomaria em casa. E outra coisa que é muito comum, o indivíduo, ao invés de tirar aquele componente da bancada e colocar outro, ele simplesmente chega com um complemento e coloca. Que é outra coisa extremamente perigosa. Por quê? Obviamente, se aquele alimento ficou ali muito tempo, nessas condições de temperatura e de umidade, correndo o risco de contaminação ambiental, e você chega com um alimento novo e mistura com aquele, esse alimento novo ele vai se tornar contaminado. Então, são situações que ocorrem no dia a dia e que nem sempre a gente está antenado. Então, observar muito isso. O tempo de exposição daquele alimento. Então, o sujeito que chega para almoçar num self-service, no final do almoço, ele provavelmente vai pegar um alimento que ficou exposto muito mais tempo. Mais um motivo para ele selecionar aquele alimento que ele vai consumir e evitar aqueles que sejam mais perecíveis. Certo. E a gente viu também na reportagem, né, um dono de restaurante falando que nessa época de calor, ele evita preparações com muito creme de leite, com maionese, até substituindo por iogurte. Essas preparações, elas também acabam sendo um ótimo meio de cultura? Sim. Antes o Dr. Jefferson, ele orientava a gente com relação a essa questão dos leites fermentados. O iogurte é um leite que já sofreu um processo de fermentação, então a chance dele desenvolver uma bactéria naquelas condições é menor do que o alimento in natura. Por isso a substituição, né, da maionese por iogurte seria interessante. Também. E são alimentos que, pelas características, eles têm uma tendência a se deteriorar de forma muito mais rápida do que outros alimentos. E no verão, pelas condições do ambiente, né, até mesmo pela rotatividade grande de alimentos, a tendência é que as pessoas tenham um desleixo um pouco maior com a higiene, com os cuidados que são necessários na preparação dos alimentos. Então, provavelmente, eles vão ser causas muito mais frequentes do que a gente imagina. Só para a gente aqui lembrar, você tinha comentado com a gente até antes do programa começar, doutor Gerson, porque o risco da maionese estaria na gema crua que é feita a maionese. Mas hoje em dia, esses restaurantes já têm esse cuidado e utilizam o produto industrializado que diminui ou quase isenta o risco, né? Diminui bastante. De contaminação. O creme da maionese ele foi o grande vilão durante muito tempo, né? Era muito comum na praia. Olha, o sanduíche natural, maionese caseira, pelo amor de Deus, maionese caseira não. Não. Né? Mas a gente também não pode esquecer o seguinte, geralmente para se preparar a maionese, o ovo que foi no creme da maionese, que está industrializado, ele está isento dessas contaminações. Mas às vezes o sujeito coloca o ovo na maionese. Entendi. Ovo cozido. O tempo que esse ovo ficou armazenado, a forma como ele foi preparado e manipulado, ele pode contaminar aquele alimento. Então, são sempre alimentos que você tem que estar com o sinal de alerta aceso. Certo. Muito cuidado. Daqui a pouco a gente volta e eu vou deixar uma outra pergunta no ar, que é a seguinte. Às vezes a pessoa está em casa, comprou um pacote de pão de forma e um pão ou dois apresentaram um pedacinho de mofo, assim, num pedacinho. Ele vai lá, tira aquele pão, joga fora, mas o resto não tem mofo, pode comer. Pode comer ou não pode comer? Daqui a pouco vocês vão nos explicar isso melhor. Nós hoje estamos conversando sobre intoxicação alimentar. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui, pois as dúvidas são muitas e várias informações também. Voltamos daqui a pouco.